Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Elton Oliveira e nessa nossa aula de hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre o tema Mapa de Carnot. Essa nossa aula ela é referente à disciplina de sistemas digitais. Se ao final dela vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal e curtam, beleza? Dê um like aí. Então bora lá, né? O que seria mapa de Carnot? Mapa de Carnot, pessoal, é uma representação gráfica, tá? Assim como nossa tabela verdade, que a partir dessa representação gráfica, a gente pode obter a expressão booleana, tá? Que representa aquela minha informação, tá? Então, se a gente pensar aqui num mapa de Carnot, ele vai conseguir prover para a gente a mesma informação que uma tabela verdade provê. O que é que a tabela verdade provê? Né? Para a gente o conjunto de combinações e suas saídas, tá bom? Isso, né, faz com que nossa tabela verdade consiga, né, descrever para a gente uma expressão booleana, tá? Nesse caso aqui, a expressão booleana que representa essa minha tabela verdade, ela está descrita aqui por esse x, tá bom? Nesse x aqui a gente vê que a expressão booleana ela é composta pela soma dos produtos, tá? Isso aqui é a soma dos produtos, tá bom? Soma dos produtos. Então, essa minha expressão, que é a soma dos produtos, ela está sendo representada em sua forma canônica. O que é isso, né? Cada produto desse, ele vai contemplar todas as variáveis, né, apresentadas aqui na minha tabela verdade. Então, por exemplo, você olhar aqui nessa minha expressão booleana, né, a gente tem 4 produtos aí, né, e cada um desses 4 produtos, eles contemplam aí as minhas variáveis A, B e C, tá bom? Então, isso significa dizer que a gente tem a forma canônica da expressão booleana. Bom, quando a gente tem mapa de Carnot, né, quando a gente faz uso do mapa de Carnot, o que acontece é que a gente consegue obter a partir do mapa de Carnot a nossa expressão simplificada, tá bom? Então a gente vai ter a expressão booleana simplificada, tá? A gente consegue obter a partir do mapa de Carnot, aplicando um algoritmo, né, um passo a passo, a expressão booleana simplificada. Aí você pode dizer, Helder, né, mas se minha tabela verdade me prover essa minha expressão booleana, eu consigo simplificá-la usando aqueles teoremas e postulados que a gente aprendeu. Bom, você consegue, tá? Agora, o que vai acontecer é que a simplificação da expressão booleana ela vai depender de sua inspiração naquele dia. O que é que eu quero dizer com isso? Né? O que eu quero dizer com isso é que você pode conseguir simplificar uma parte da sua expressão e chegar em algum ponto dela, né, e não conseguir observar mais alguma simplificação que seja possível naquele determinado ponto, né? Você não conseguir simplificá-la por completo, tá? Então você, utilizando aí teoremas e postulados, pode ser que você não consiga obter realmente a expressão mais simples, né, que representa aquela nossa informação, tá bom? E a partir do mapa de Carnot, né, como a gente utiliza um algoritmo para chegar à expressão simplificada, a gente vai realmente conseguir chegar, né, vai conseguir ter êxito aí nessa nossa atividade, tá certo? De simplificação, tá? Então, se a gente olhar essa expressão aqui, né, se a gente olhar essa expressão aqui, né, a gente colocar aqui A, B em evidência, tá? Aí colocar C barrado ou C. C barrado ou C é a mesma coisa que 1, né? Por exemplo, né, uma coisa ou o inverso dela vai dar 1, né? A gente sabe disso aí, tá? Se eu colocar em evidência aqui, o B barrado, desculpa, o B com o C barrado, tá? E aqui o A, né? Isso aqui vai ser 1, tá? Isso aqui vai ser 1, e essa expressão simplificada seria A, B, né? Ou B, C,
barrado, tá bom? Essa aqui é a minha expressão simplificada. Se eu tivesse aqui representando, né, essa minha informação aqui pelo mapa de Carnot, seria muito fácil da gente verificar essa expressão simplificada, né, a partir de um algoritmo que eu vou ensinar para vocês, tá? É por isso que a gente, né, geralmente utiliza mapa de Carnot aí para simplificações de expressões, tá bom? Beleza? Uma coisa importante, né, que eu gostaria de frisar para vocês, tá? É o seguinte, mapa de Carnot ele geralmente é utilizado para quando a gente tem no máximo 4 variáveis, certo? Por que você disse geralmente, Helder? Porque com mais de 4 variáveis, a complexidade do problema, quando a gente utiliza mapa de Carnot, ela aumenta muito, tá certo? Então, se você buscar na internet aí, você vai ver até alguém, né, apresentando o algoritmo, né, para que a gente consiga, né, utilizar mapa de Carnot para 5 e 6 variáveis, tá bom? Mas a complexidade do problema aumenta tanto, né, e utilizam alguns outros recursos, como por exemplo superposição, o método da superposição, que isso torna a resolução do problema, né, meio que impraticável, né, na hora que você vai utilizar essa abordagem para realizar a simplificação. Então ficaria mais fácil você colocar, né, para um computador de fato fazer aquele trabalho, tá bom? Então, mapa de Carnot, né, os livros aí, referência, né, tanto o Stalins quanto o Touch, né, a gente tem aí eles utilizando aí a explicação para no máximo 4 variáveis, porque realmente é o que de fato é factível de se fazer, tá bom? Mas, né, a gente pode, né, verificar aí na internet algumas fontes mostrando para 5, 6 variáveis, tá? Caso, né, o cara não queira utilizar mapa de Carnot, existe uma técnica aí chamada Quine-Mikulski, né? Que ela pode ser utilizada aí com mais facilidade para a resolução do problema, certo? Quando a gente tem aí mais de 4 variáveis, tá bom? Mas isso aqui não é tema da aula, tá? A gente vai falar aqui de mapa de Carnot, beleza? Então vou mostrar para vocês aí como é que essa representação gráfica vai apresentar aquela mesma informação da minha tabela verdade. Então vou passar aqui para o próximo slide para vocês verem. Meu mapa de Carnot, pessoal, ele vai ser, como eu disse a vocês, uma representação gráfica, tá certo? Em que essa representação gráfica ela é dividida em linhas e colunas, tá bom? Essas linhas e colunas, elas vão formar as células do nosso mapa de Carnot, tá bom? Isso aqui é o meu mapa de Carnot. Mapa de Carnot. Vou abreviar aqui, tá? E aqui é a minha tabela verdade. Meu mapa de Carnot, ele vai ter que apresentar as mesmas informações que minha tabela verdade contempla, tá certo? Como é que a gente faz para que esse meu mapa de Carnot ele consiga representar toda aquela informação? Então ele vai ser dividido em colunas e linhas aqui, tá bom? E nessas linhas e colunas a gente vai contemplar as nossas variáveis presentes na tabela verdade. A gente vai agrupar essas variáveis em pares, tá? Por exemplo, aqui AB, tá? E caso a gente não consiga agrupar o próximo par, como a gente aqui tem 3 variáveis na minha tabela verdade, essa variável C ela vai ficar isolada, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Nessas minhas linhas eu coloco as possibilidades para A e B, e aqui na minha coluna eu coloco as possibilidades para o nosso C. Bom, meu C ele só vai ter aqui 2 possibilidades. Concorda comigo que o C só vai ser ou 0 ou 1, né? Então vou fazer assim, ó, colocar aqui no C a possibilidade 0, né, ou 1, tá certo? E meu AB ele vai ter aí quantas possibilidades? 4, né? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, tá bom? Então vão ser 4 possibilidades. Essas caixinhas aqui, pessoal, né, a gente chama de célula, tá? São células, tá? Então essa célula aqui, ela é vizinha a essa, ou adjacente, né? Ela é adjacente, tá? Então beleza. Então quais são as possibilidades para o meu AB? Vão ser 0, 0,
0, 1, né? Aí você vai dizer 1, 0, é uma possibilidade, tá bom? Mas aqui no mapa de Carnot a gente não coloca um 0 agora, tá? A gente coloca um 1. A gente vai fazer isso para que esse conjunto de bits aqui difira de no máximo um bit desse outro conjunto de bits aqui, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente tem 0, 1, tá? E o único bit que a gente mudou aqui foi esse bit aqui. Então, por isso que a gente colocou um 1 aqui, em vez de ser 1, 0. Porque se a gente tivesse um 0, a gente teria mudado 2 bits dessa sequência para a próxima, tá bom? A gente diz, né, que aqui a gente tem distância de Hamming igual a 1, tá bom? Certo? E a próxima possibilidade seria quem? 1, 0. Então você percebe, né, que de uma célula para outra, tá certo? Dessa célula aqui para essa aqui, né? O meu AB, né, ele só muda no máximo um bit, tá? Dessa aqui, né, para essa, meu AB ele muda no máximo um bit. Se você olhar aqui para essa minha célula aqui, por exemplo, né, 1, 0, né, ele só muda um bit para 0, 0. Então a gente considera aqui essa célula, tá? Apesar de estar no topo aqui, vizinha a essa aqui, tá bom? Ela é vizinha, né? Porque ela muda só, né, um bit, tá certo? Então toda célula que muda um bit, ela é vizinha, tá? Tranquilo? Então bora lá. Agora vamos fazer o seguinte, né? Pega aqui onde tem 1, na nossa tabela verdade, e coloca no mapa de Carnot. Fechou, né? Então, onde é que tem 1 aqui? Quando A é 0, B 0 e C 0. A 0, B 0, C 0, aqui vem 1. Certo? Quando A é 0, B é 0 e o C é 1. A é 0, B é 0 e o C é 1. Então, aqui a gente tem 1 também. Tá bom? Quando A é 0, o B é 1. É isso aqui, ó. A 0, B 1. Tá? E C 0. A 0, B1 e C 0. Então aqui, ó. Certo? E a próxima é A1, B1, A1, B1, né? E C 0. A1, B1 e C 0. Então é isso aqui. Beleza? Então, essa aqui é a minha representação da expressão booleana por meio do meu mapa de Carnot. Perceba que a gente consegue ter essa expressão booleana aqui por meio do mapa de Carnot. Ó, se a gente pegar aqui, vai ter assim, ó, 0, 0 é a mesma coisa de A barrado, B barrado, não é isso? Vou pintar até de outra cor aqui para que a gente possa entender, tá? Tem livro que coloca A barrado, B barrado, aí AB e assim vai, né? E outros colocam 00, 01. Por exemplo, o livro do Stalin, ele utiliza essa notação que eu coloquei aqui para vocês. Já o livro do Ronald Tush, né? Ele utiliza assim, A barrado, B barrado, né? Aí isso aqui seria A barrado, B, tá? Esse aqui seria AB e esse aqui é A, B barrado, tá bom? Então, independente da representação, a informação que vai estar sendo apresentada vai ser a mesma, tá bom, pessoal? Então, não se preocupa muito com isso, não, tá? Isso aqui seria o nosso C barrado, né? E esse aqui o nosso C, tá bom? Então, se eu olhar aqui para o meu mapa de Carnot, se eu olhar para esse meu mapa de Carnot, qual é a expressão lógica que ele representa, né? Vamos pensar na forma canônica ainda, tá? Eu ainda nem falei de simplificação. Então vai ser o quê? Onde tem 1 aqui, né, pessoal? Então vai ser A barrado, B barrado, esse aqui, né? C barrado mais, né? Esse mais é ou, tá bom? A barrado, B barrado, C. A barrado, B barrado, C, tá? A barrado, B e quem aqui? C barrado, tá bom? E quem mais? A, B, C barrado, tá certo? Então, essa minha expressão booleana, né? Eu retirei aí do meu mapa de Carnot, que é a mesma expressão booleana que a gente tem aqui, tá bom? Agora,
O pulo do gato, daqui do mapa de Carnot, é que a gente consegue ter essa expressão, né, simplificada por meio da aplicação de um algoritmo bem simples, tá certo? Então é isso que a gente vai aprender aqui hoje, tá certo? Tranquilo? Então bora lá. Pronto. Ó, aqui é uma representação utilizada aí no nosso livro do William Stalins, tá bom? Ele já apresenta o mapa de Carnot daquela forma que eu apresentei para vocês, tá? Então essa figurinha foi tirada dele, tá certo? Então, ó, se você, eu botei essa tabela verdade aqui, né, dessa nossa figura aqui, para que vocês vejam como é que a gente poderia montar o mapa de Carnot a partir da tabela verdade, tá bom? Então a gente teria aqui, ó, um aqui, um aqui, um aqui, visto que a gente utiliza a soma dos produtos, tá bom? O que ia acontecer é que a gente ia colocar aqui o nosso 1, onde tem A sendo 0, B sendo 1, A sendo 0, ó, B sendo 1, né? C sendo 1, A 0, B e C 1, né? A sendo 0, B sendo 1 e C sendo 0. Esse aqui, né? E o outro 1 seria onde tem A sendo 1, B sendo 1 e C sendo 0. A1, B1 e C0, tá bom? Então isso aqui, né, daria essa nossa expressão aqui. Lembra que, né, essa minha expressão booleana ela está na forma canônica. A gente ainda não tem ela na forma simplificada aqui. Ela está na nossa forma canônica, assim como essa daqui também, tá certo? Beleza? Essa aqui também está na forma canônica. Tranquilo? Beleza. E como é que a gente consegue obter nossa expressão booleana simplificada a partir desse nosso mapa de Carnot? Lembrando que essa expressão aqui ela não está na forma simplificada, tá certo? Ela está na nossa forma canônica. Então, basicamente, a gente vai ter a aplicação aqui de um algoritmo e a partir do momento que a gente aplica esse algoritmo, a gente consegue obter a forma simplificada dessa nossa expressão booleana. Esse algoritmo ele vai fazer agrupamento de células adjacentes, tá certo, pessoal? Esse agrupamento ele pode acontecer em pares, em grupos de 4 ou grupos de 8, tá? Eu vou explicar para vocês o passo a passo, porém, antes de explicar esse passo a passo, é importante que vocês identifiquem aí como é que esse nosso agrupamento ele pode acontecer, tá? Então, beleza, bora passar aqui para a próxima página para que vocês entendam. Então, quando a gente está agrupando em pares, tá? As células que são adjacentes, a gente simplesmente circula, tá? Então, aqui a gente tem uma célula com valor 1, outra com valor 1, elas são vizinhas, né? Ou seja, adjacentes, então a gente simplesmente circula aqui. O que é que você deve observar nesse tipo de marcação, tá? A nossa linha AB, ela não varia, tá certo? Ela não varia aqui para esse nosso agrupamento, tá certo? O AB ele se mantém e a única coisa que varia, tá? Que varia aqui entre essas duas células simplesmente é o nosso quê? C, né? Ou seja, isso significa dizer, pessoal, que o C ele não tem nenhuma influência, tá? Na nossa expressão booleana. Então significa dizer que a partir desse cenário aqui eu posso montar a minha expressão simplificada, eliminando justamente essas variáveis que não têm influência sobre minha expressão booleana, tá? Então o que é que acontece aqui? Preste atenção. O meu AB, tá? Ele é fixo, tá certo? Aqui, se você olhar aqui essa minha linha, ele é fixo. Só que a gente aqui não tem AB, a gente tem A barrado B, concorda? Né? Que aqui é 0, 1. Então ele é para essas duas células aqui, né? Esse meu A barrado B, ele não muda, concorda? E a única coisa aqui que se mantém, né, nesse meu agrupamento é o valor de quem? De D, ó, que é 1 aqui. Então, a minha expressão booleana simplificada é AB, A barrado BD.
tá? Que é justamente o que ele está mostrando aqui, tá certo? Então, isso aqui seria minha expressão booleana simplificada para esse meu mapa de Carnot, certo? Olha agora esse outro mapa de Carnot aqui, tá? Nesse caso aqui, eu tenho essa minha célula aqui como sendo adjacente a essa outra. Por quê, Helder? Preste atenção. A única coisa que varia dessa célula para essa aqui é um bit desse nosso aqui AB, tá certo? Que é justamente do nosso A. Tá? A única coisa que varia, né, se a gente olhar aqui, é o nosso A, né? O CD ele permanece fixo aqui, tá certo? Para essas nossas duas células. E o nosso A, do AB, ele se altera. Significa dizer que o A não tem influência aqui nessa nossa expressão booleana. Então ele pode ser eliminado, tá certo? Então significa dizer que essa nossa expressão booleana vai ser quem? Como aqui é zero, ó, aqui não é B, é B barrado, né? Vai ser B barrado, tá? And o que? CD, né? CD não muda, CD permanece aqui, né? Para essas duas células, então vai ser CD. No caso aqui, como é zero, né? Vai ser C barrado, tá certo? Beleza? Então é justamente o que está mostrando aqui. Nesse outro caso aqui, o que é que não muda? O nosso AB, ele não muda, né? E o que é que muda aqui, Helder? O nosso CD, né? Especificamente aqui o nosso C, tá vendo? Então essas células aqui elas são consideradas adjacentes, tá bom? Então, qual a expressão booleana que a representa? Aqui é o que se mantém fixo dentro dessas nossas células, tá? Então vai ser o nosso A barrado, né? Por que A barrado, Helder? Porque aqui é zero, né? B, né? Por que B, Helder? Porque aqui é 1, tá certo? E agora o nosso D que se mantém aqui, né? Só que é D barrado porque ali é zero, tá certo? Então essa aqui é nossa expressão booleana simplificada para esse mapa, tá? O problema, pessoal, é que nem sempre a gente vai ter um mapa de Carnot aí que tem somente pares, tá bom? A gente pode ter grupos de 4, grupos de 8, então a gente vai ter que utilizar o algoritmo para agrupar ordenadamente, né, esses nossos uns, tá certo? Para que a gente consiga obter ao final a nossa expressão booleana simplificada de fato, tá bom? Então, aqui nesse nosso cenário a gente tem simplesmente aí, né, pares, né, nos nossos mapas de Carnot, tá bom? A gente só tem um par de cada um, então aí é fácil, é trivial, né? Beleza? Outra forma de agrupar é em grupos de 4, que eu disse para vocês, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, preste atenção. O que é que você está verificando aqui, ó? O AB, aqui, a nossa linha aqui referente às nossas variáveis AB, tá? Ela se mantém fixa. E o que é que varia aqui? O nosso CD. Então, se você verificar, né, as nossas variáveis C e D, elas aparecem aí nas formas normais e complementadas ao longo de todas essas colunas, significando dizer que essas variáveis elas não vão ter influência no valor resultante final do nosso produto. O que é que eu estou querendo dizer aqui com tudo isso? É que o CD aqui, ele variou por todas as combinações e nenhuma delas, né, teve influência aqui no resultado de quê? Da nossa expressão, tá certo? Aqui, ó, a única coisa que está tendo influência aqui, que se mantém fixa, né, nesse nosso grupo aqui, é o nosso AB, tá certo? Ou seja, né, como ali é 00, aqui é A barrado, B barrado, tá certo? Então, essa nossa expressão booleana simplificada, né, seria essa aqui. Eu disse se fosse a forma canônica, como é que a gente ia ver? A forma canônica é grande, né? Vai ser A barrado, B barrado, né? 00, né? Aí C barrado, D barrado, não é isso? Olha só. Ou, né? A barrado, B barrado, né? Aí agora C barrado, D. Ou, né? A barrado, B barrado, né? C, D. Ou, né? A barrado, B barrado, o quê?
C, D barrado. Tá bom? Então, isso aqui seria a forma canônica daquela nossa expressão, tá certo? E essa aqui é a simplificada. Perceba que a simplificada, né, ela é bem menor do que essa nossa forma canônica, tá bom? Agora, quando a gente tem aqui no nosso mapa de Carnot vários tipos de agrupamentos, várias possibilidades, aí a gente vai ter que utilizar o algoritmo que eu vou mencionar para vocês, tá certo? Aqui é simples porque a gente só tem, né, um grupo de 4, então é fácil de você, né, analisar aqui, tá bom? Mas pode ser que no nosso mapa de Carnot exista a possibilidade da gente agrupar em pares ou em grupos de 4 ou grupos de 8, então aí a gente vai ter que utilizar um algoritmo para que a gente obtenha aí a expressão simplificada de fato, tá certo? Outra possível forma de agrupamento é essa aqui, ó, né? Preste atenção. Nesse nosso grupo aqui, né, de 4 células, o que acontece é o seguinte, né, você tem aqui o nosso AB, né, ele variando aqui, né, de 0, 1 para 1, 1. Então aqui, o que é que se mantém fixo aqui? Só o B, né? Só o B se mantém fixo aqui, tá? O nosso A, ó, preste atenção, ele varia, ó, ele sai de 0 aqui e vai para o valor 1, tá certo? Então o A aqui, ele não é importante, a única coisa que é importante nas nossas linhas aqui é o nosso B, tá certo, pessoal? Da mesma forma, se a gente olhar aqui o nosso CD, o nosso valor C se mantém e o que varia é o que? O nosso valor D. Ou seja, o D ele não é importante aqui, tá certo? Ele não tem influência na nossa expressão booleana, tá bom? Então o que vai acontecer é que a gente pode eliminar, né, o D e a gente pode eliminar o A, tá certo? Então quando a gente agrupa em 4 células, a gente elimina 2 variáveis. Quando a gente agrupa em par, a gente elimina uma variável. E se a gente agrupar em 8, a gente vai estar eliminando aí 3 variáveis, tá certo? Beleza? Então bora lá, olha para cá. Então o que é que se mantém aqui? Somente o B, né? Esse nosso B, como ele tem o valor 1 aqui, vai ser B, né? E o nosso C, que tem valor 0, então vai ser o C barrado. Então a nossa expressão vai ser BC, que é o que está sendo apresentado ali, né? BC barrado, né? Que é o que está sendo apresentado aqui embaixo dessa nossa figura. Da mesma forma, essa outra aqui, né? Se você olhar, né, essas células aqui, elas são adjacentes. Da mesma forma que eu tinha explicado para vocês, né, na página anterior, né, quando a gente tinha os pares. Essa célula aqui é adjacente a essa é adjacente a essa aqui. Tá bom? Se você olhar aqui o mapa, né, pensa numa coisa assim, que você vai conseguir identificar o que é adjacente e o que não é, né? Então, se você dobrasse isso aqui, né? Se você dobrasse isso aqui para cá, né? Essa minha célula, ela ia ser vizinha a essa outra. Assim como se eu dobrasse esse negócio aqui para cá, né? A gente tem essa célula aqui como sendo vizinha a essa aqui, tá certo? Então pensa assim que você não erra, tá? Essa nossa adjacência a gente consegue perceber aí, né, sem ter maiores problemas, tá bom? Então, o que é que vai acontecer aqui? O que é que se manteve aqui? Tá? Somente o nosso valor B, né? E aqui nas nossas colunas, o que é que a gente manteve aqui? Somente o valor de D, tá certo? Então aqui, como o B vale 1, vai ser o B normal, né? And o que? O nosso D o que? Complemento do D, né? Porque ali é o valor 0. Então aqui vai ser B and D barrado, tá certo? E outra forma de agrupamento é essa aqui, ó. Essa aqui eu tirei do livro do Ronald Todt, tá? Acho que é assim que se pronuncia, tá? Todt. Então, essa figurinha eu tirei do livro do Todt. Então, aqui, ó, se você prestar atenção, A barrado, B barrado é 0, 0 aqui, tá bom, pessoal? Certo? Isso aqui é 1, 0, tá? Esse A, B, tá? O CD, C barrado, D barrado, isso aqui é 0, 0. Né? Isso aqui é o que? 1, 0. Então, da mesma forma, ó, essa célula adjacente a essa, e essa aqui ela é adjacente a essa aqui é adjacente a essa. Então, isso aqui é um grupo de 4 células adjacentes, tá certo? Então, o que é que se manteve aqui? Bom, se a gente olhar nas nossas
linhas, né? O que se manteve aqui foi somente o quê? Olha para cá, foi nosso B barrado, né? É o zero, né? O nosso B barrado. Então aqui a gente coloca B barrado, end alguma coisa, né? E que alguma coisa é essa aí, Helder? A gente vai olhar aqui quem é que se manteve aqui nas nossas colunas. Quem é que se manteve? Somente o nosso D, ó. No caso aqui é o D barrado, tá certo? Então aqui essa expressão booleana vai ser B barrado end D barrado, que é justamente o que está sendo mostrado aqui. Tá certo? Tranquilo até aí. Fácil, né? Próximo, né? Agrupamento aí de 8 células adjacentes. Então, nesse caso aqui, ó, preste atenção. Quando a gente tem 8 células, tá, adjacentes, a gente vai eliminar aí 3 variáveis, tá certo? Então, bora lá. Vamos olhar aqui. O que é que varia aqui, né, nas nossas linhas e o que é que se mantém, tá? Então, o que varia aqui é o nosso B, tá bom? Então, ele não é importante. Esse cara aqui, ele não é importante porque ele varia, tá certo? Então, a única coisa que é importante aqui, dentro das nossas linhas, é o nosso A, que como ele é zero, seria, no caso, o A barrado. Entre alguma coisa, né? Só que, se você prestar atenção aqui, ó, o nosso CD, entre todas essas nossas células aqui, o valor do bit ele varia para todas elas, tá certo? Então aqui o nosso CD ele não é importante, tá? Então essa nossa expressão booleana, né, a expressão booleana que representa esse meu mapa de Carnot vai ser simplesmente A barrado, tá certo? A expressão simplificada, tá? Não é a forma canônica. A forma canônica que dá uma coisa gigante aí, tá certo? Da mesma forma aqui, ó, a gente tem aquelas nossas células como sendo adjacentes. Lembra daquele esquema que eu disse para vocês, né? Dobre isso aqui como se fosse uma folha de papel e forma um canudo aqui, tá bom? Então você vai ver que isso aqui é adjacente a isso aqui, tá bom? Então bora lá, o que é que se mantém e o que é que varia aqui? Bom, né, se você olhar em termos de coluna, né, a única coisa que se mantém aqui é o nosso D, né? O D se mantém aqui, tá bom? E o nosso C, ó, ele varia, ó, de 0 ele vai para 1. Então o C não é importante. E nas nossas linhas aqui, o nosso AB, ele varia aqui entre todos os valores, né? Então aqui, ó, ele tá de 0 aqui, passa a ser 1 aqui nesses outros, tá? E o nosso B aqui de 1, ele passa a ser 0 aqui, passa a ser 0 aqui, tá? Então, os valores das minhas variáveis A e B, elas se alteram ao longo de todas essas linhas. Então, no final das contas, a única coisa que é importante aqui é o nosso D barrado porque aqui é 0, tá bom? É a única coisa que se mantém. Então, a gente eliminou aí, né, 3 variáveis, né? Eliminou o A, o B e o C, tá? Da mesma forma, esse outro aqui, ó, preste atenção, né? O que é que se mantém aqui? Bom, a única coisa que se mantém é o nosso C, tá? O D varia de 1 para 0. O nosso A, ele varia aqui, ó. Tem hora que ele é 1, tem hora que ele é 0, tá certo? E o nosso B também, ó, ele varia, tem hora que ele é 1, tem hora que ele é 0. Então, o nosso AB aqui, ele não é importante para a nossa expressão booleana, tá certo? Então, ele vai ser um conjunto de variáveis que vai ser eliminado. Então, a única coisa aqui que é importante é o nosso C. C porque o valor aqui do nosso C aqui vai ser 1, tá bom? Então, a única coisa que é importante aqui é o nosso C, tá? Então, isso aqui é a nossa expressão simplificada, né, daquele nosso mapa de Carnot. Aí, beleza. De repente você pega um mapa de Carnot como esse, tá? Em que existem várias possibilidades de agrupamento aqui, certo? Você percebe que naquele momento deve ser adotado algum critério para que esse agrupamento ele gere aqui a nossa expressão booleana simplificada, tá certo? Então se a gente agrupar esses bits aqui sem nenhum critério, tá? Por exemplo, se esse meu agrupamento aqui ele não tivesse sido feito dessa maneira, tá? Se eu pensasse no agrupamento dessa forma, a gente não iria chegar
nessa nossa expressão booleana simplificada. Então a gente vai ter que aplicar o algoritmo, né, para que a gente consiga obter êxito nessa nossa tarefa. Tranquilo? Essa figurinha aqui ela foi tirada do livro do Ronald Todd, tá? Foi tirada do livro do Ronald Todd. Então eu vou abordar para vocês aqui o algoritmo para que a gente consiga obter a expressão booleana simplificada. Bora lá, vou dar Ctrl Z aqui, tá? Para que a gente chegue lá. Então o primeiro passo do algoritmo é o seguinte, verifique todas as células que possuem 1, tá? Que não possuam células vizinhas com valor 1, ou seja, aquelas células que são isoladas, tá? Então você marca elas. Nesse caso aqui, se você olhar esse nosso mapa de Carnot, essa célula aqui é a única célula que não possui outra célula com valor 1 adjacente, tá certo? Segundo passo do algoritmo é o seguinte, verifica as células que contêm 1, certo? Que possuem apenas uma outra célula adjacente. Então é uma célula que possui esse valor 1, a qual ela possui apenas uma outra célula adjacente com valor 1. Então nesse caso aqui, né, a gente vai marcar esse nosso par aqui, tá bom? Terceiro passo do algoritmo é o seguinte, verifique se existe algum octeto, ou seja, grupo de 8, no nosso mapa de Carnot, mesmo que esse grupo sobreponha-se a alguma outra marcação, tá certo? Então, mesmo que ele contemple aí alguma outra célula que já tenha sido marcada aí nesse nosso algoritmo, tá? Então, você vai procurar se existem aí octetos no nosso mapa. Nesse caso aqui, olhando para esse mapa, a gente percebe que não tem, tá? O quarto passo é o seguinte, né? Verifique se existem quartetos, tá? Eu vou chamar de quartetos, tá? Em que nesse quarteto a gente consiga abranger pelo menos, né, um valor 1 em uma célula ainda não marcada, tá certo? Então, basicamente, né, o que a gente vai procurar aqui é um quarteto em que esse quarteto ele abranja pelo menos uma célula que tenha valor 1 que ainda não foi marcada, né? Nesse caso aqui, a gente consegue visualizar esse nosso quarteto aqui, tá? Que possuem 3 células que não foram marcadas, né? Não tem problema a gente pegar essa outra célula não, tá certo, pessoal? Essa aqui já faz parte aqui desse nosso loop, dessa nossa marcação, tá bom? O que o algoritmo diz é, pegue um quarteto que possua pelo menos uma célula a qual ainda não foi marcada, tá? O importante de você lembrar aqui é de sempre tentar a menor quantidade de marcações possíveis, tá bom? Sempre prestar atenção para tentar marcar a menor quantidade de grupos de 4 desses, tá certo? Então é só para o único cuidado que você deve ter é esse aí, né? Mas esse nosso grupo aqui ele pode contemplar uma célula que já tenha sido agrupada em um momento anterior, tá certo? Tranquilo. O próximo passo é, caso existam ainda valores uns que não foram agrupados, agrupá-los em pares, né, atentando para que a gente agrupe-os com a menor quantidade de pares possíveis, tá bom? Então esse é o nosso algoritmo para que a gente consiga obter a expressão booleana simplificada. Então bora lá, a gente fez a marcação aqui, vamos conferir aqui se está batendo com nossa expressão booleana simplificada, tá bom? Então, primeira coisa, olha aqui esse nossa célula que tem um valor 1 aqui, que está isolada, tá? Então aqui eu tenho o valor A barrado, B barrado, C, D barrado, é justamente o que ele está chamando aqui de loop 4, tá bom? Esse aqui. Ele está chamando 4 porque esse aqui está na célula 4, tá? Próximo, a gente vai olhar aqui, ó, essa nossa marcação aqui. A gente está vendo que ela está na coluna CD, tá? CD ele não muda, tá? E nas minhas linhas aqui, né, a única coisa que permanece é o nosso A, tá? O nosso A ele não muda. Então
ele permanece. O nosso B não é importante, porque ora ele está B, ora ele está B barrado. Então ele não vai fazer diferença aí naquele nosso produto da expressão booleana, tá certo? Então esse nosso produto, né, ele vai ser ACD, que é justamente, né, esse loop aqui 11, 15, tá bom? 11, 15, tá? E por último, né, nessa nossa figura aqui, a gente vai olhar esse nosso grupo de 4 células, tá? Então vamos olhar aqui, o que é que não muda nas nossas colunas? A única coisa que não muda aqui é o nosso D, tá? O C muda, né? Ora ele é C barrado, ora ele é C, então ele não é importante naquele nosso produto, então ele não vai fazer diferença, tá? Então aqui a gente tem com o D como sendo importante, ele vai permanecer no nosso produto, tá? E se a gente olhar as nossas linhas, tá? Eu vou passar a borracha aqui em cima só para a gente tirar essas marcas aqui, tá? Se a gente olhar aqui nas nossas linhas, a única coisa que permanece inalterada é o nosso B, tá bom? O A, ora ele está barrado, ora ele está A sem ser barrado. Então significa dizer que ele não vai ter influência, tá bom? Então, a única coisa que a gente vai conseguir, que a gente vai precisar, né, nesse nosso produto aqui, tá? Vai ser o B e o D, que é justamente o que é mostrado aqui, né, nesse nosso loop 6, 7, 10 e 11. Aqui são os números aí das nossas células, tá bom? Dos nossos quadrados. Beleza? Então essa aqui é a expressão booleana simplificada, tá? Próximo. Nesse cenário aqui, como é que a gente marcaria? Bom, já está marcado aqui, né? Mas bora olhar aqui para o mapa de Carnot e imaginar como é que funciona o nosso algoritmo. Primeiro passo, marca os uns isolados. Tem algum aqui? Não. Segundo passo, marca os uns, né, que possuem apenas outra célula com valor 1 adjacente. Então, se a gente olhar aqui, ó, tem esse nosso 1 aqui, que ele possui somente essa célula aqui como célula adjacente. Então, a gente marca isso aqui como sendo um par, tá certo? Terceiro passo, verifica se existe algum octeto, né, um grupo de 8. Né, e mesmo que esse grupo ele se sobreponha a partes de outros grupos, tá bom? Mas a gente olhando aqui o nosso mapa de Carnot, a gente vê que não existe aí, né, um grupo de 8 para ser marcado. Tranquilo? Próximo passo é a gente verificar se existem, né, grupos de 4 células, né, na qual, né, esse grupo ele deve abranger pelo menos uma célula não marcada. Então a gente vai ver aqui, ó, que esse cara aqui é um grupo, tá, de 4 células, e esse outro aqui também é outro grupo de 4 células. Tá certo? Ah, Helder, mas esse aqui já tinha sido marcado. Não importa, né? A gente tem que abranger pelo menos uma dessas células, né, como sendo não marcada, tá certo? Se tiver pelo menos uma que não tiver sido marcada, tá valendo. Beleza? Então, nesse caso aqui, né, o nosso mapa de Carnot, os loops que a gente fez nele aqui, ou seja, as marcações, né, os círculos, as delimitações que a gente fez nele aqui, né, foram essas. Então, bora lá. Né? Então, para esse nosso par aqui, o CD ele permanece fixo, tá? Ele permanece inalterado, e a única coisa que altera aqui, né, nas nossas linhas, né, é o valor do nosso B, tá certo? Que hora ele está barrado, hora ele está normal. Então a única coisa importante aqui, nesse caso, será nosso A barrado aqui, tá certo? Porque ele não muda. Então vai ser A barrado CD para isso aqui, tá? Então é justamente esse nosso loop 37 aqui, tá bom? Próximo. Bora olhar isso aqui, ó. O A barrado B não muda,
tá bom? O abarrado B ele não muda aqui, certo? O abarrado B ele permanece. Porém, né, para as nossas colunas, o valor de C e D ele mudou, tá? Ora o C ele vai valer 0, ora o C vai valer 1, e a mesma coisa vale para o D, né? Ora o D vai valer 0, ora o D vai valer 1. Então significa dizer que CD não é importante aqui para contemplar esse nosso produto. Então a única coisa que é importante é o AB, que não muda, tá certo? Então o valor aqui, né, ele não vai depender, né, daquelas nossas variáveis C e D, tá certo? Para esse produto. Então a única coisa que importa aqui é AB. Então é por isso que esse nosso A barrado B barrado vem para cá, tá bom? Próximo, né? Vou apagar aqui, tá? Só para ficar fácil a visualização. Próximo vai ser esse nosso quarteto aqui, tá? Vou apagar, certo? Então, se a gente olhar para esse grupo de 4 aqui, tá? Para as nossas linhas, a única coisa que permanece inalterada é o B. Para nossas colunas, a única coisa que permanece inalterada é o C barrado. Então, esse grupo aqui, né, ele vai ser representado aqui pelo produto do B e C barrado, beleza? Então, é justamente isso que a gente tem aqui, tá bom? E o outro a gente já tinha falado, né? Já marcou, tá aqui. Beleza, pessoal? Então, o que vocês devem atentar é que a forma como o mapa de Carnot ele é montado, ele vai garantir, né, que se existe uma variação de um bit nessas células adjacentes, aquela variável que representa aquela variação, ela vai ser descartada, tá certo? Então, nesse caso aqui, o nosso A, ela foi descartada, a variável A, e nesse outro caso aqui, a variável D, porque ela muda de uma célula para outra. Tá bom? Tranquilo? Próximo. Vamos executar o algoritmo novamente. Verifique se existe alguma célula que possui valor 1 que não é adjacente a nenhuma outra célula com valor 1. Não existe aqui nesse nosso mapa de Carnot, né? Segundo passo. Verifique se existe alguma célula com valor 1 que ela é adjacente apenas a uma célula de valor 1. Aí aqui você vai ver, ó, por exemplo, célula 2, ela é adjacente somente à célula 6. A célula 9, ela é adjacente somente à célula 10. A célula 15, ela é adjacente somente à célula 11. A célula 8, ela é somente adjacente à célula 7. Então, essas células elas vão formar grupos. Então, A2 com 6, né? A7 com 8, A11 com 15, A9 com 10. Tá certo? Então, isso aqui serão os nossos grupos. Aqui, pessoal, né, perceba que no terceiro passo do algoritmo é verificar se existe algum octeto ou grupo de 8. Não tem, né? A gente não tem isso presente nesse mapa de Carnot. O outro passo, o próximo passo, é verificar se existe algum grupo de 4. Aí você vai dizer, opa, Helder, tem aqui ó, um grupo de 4, né? Mas lembra lá do que é que aquele grupo de 4 ele menciona. Que aquele grupo ele contemple pelo menos uma célula não marcada, né? Não é o caso aqui, ó. Todo mundo aqui já faz parte de grupo. Então, a gente não delimita isso aqui, né, com um grupo de 4, tá bom? Agora, se uma dessas não tivesse, né, delimitada, por exemplo, né, se ela tivesse aqui, né, e não tivesse sido contemplada por nenhum grupo, tá? A gente poderia fazer, né, esse grupo de 4 aqui, tá bom? Então tem que ter pelo menos uma célula dessa aqui, né, não tenha sido contemplado por nenhum outro grupo, tá? Mas não é o caso aqui, beleza? E por último a gente verifica se tem aí, né, algum outro par que pode ser marcado que não caiu nessas condições, tentando marcar sempre a quantidade de pares mínimo possível, tá certo? Beleza? No nosso quarteto também, quando a gente tenta, vamos dizer assim, delimitar o quarteto, a gente tenta
vamos dizer, ter a menor quantidade de quartetos possíveis ali, tá? Tranquilo, fácil, né? Então, se a gente olhar aqui, né, vamos olhar aqui a nossa expressão booleana simplificada. Então, aqui, né, para esse nosso par, por exemplo, aqui tem o C barrado D, tá? C barrado D não muda, né? E para as nossas linhas aqui, o que muda é o quê? É o nosso B. Então, vai ser A barrado, C barrado D, A barrado, né, C barrado D. Então, é esse nosso loop aqui, tá bom? Tranquilo. E assim a gente segue, né, e consegue obter essa nossa expressão booleana simplificada, tá certo? Se você não seguir o algoritmo, a gente não vai chegar na forma simplificada da expressão booleana. Tranquilo? Aí você pode estar me perguntando, ô Helder, toda vez que eu seguir esse algoritmo, eu vou obter sempre a mesma expressão booleana, né? Se um colega meu fizer seguir esse espaço do algoritmo, será a resposta dele sempre vai ser igual à minha? Vai depender, tá certo? Depende da característica do mapa de Carnot que vocês estão trabalhando, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo em que a gente tem um mapa de Carnot e a gente pode ter duas expressões booleanas simplificadas diferentes para aquele mapa de Carnot. Não significa dizer que, né, alguma delas está errada, tá certo? Não, né? Elas são, vamos dizer assim, equivalentes, tá? Então não tem resposta errada. Todas as duas estão certas, tá? Então vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, ó, nesse caso aqui, nesse mapa de Carnot, eu tenho duas representações possíveis aqui de expressões lógicas simplificadas para ele, beleza? Se você olhar aqui, né, esse meu 1 aqui, ele não é uma célula isolada. Por quê? Porque ele tem uma célula vizinha, né? Ele tem essa outra célula aqui que é vizinha, lembra daquela história lá que eu disse para vocês. Eu digo, ó, pessoal, a parte de baixo ela está ligada ao topo, assim como essa, né, lateral aqui, ela está ligada a essa outra lateral aqui, tá bom? Então sempre lembre disso, tá? Então a gente não tem célula isolada, não tem nenhuma célula isolada aqui nesse mapa de Carnot, não tem célula que só tenha uma única célula vizinha com valor 1, tá? A gente não tem octeto aqui, a gente não tem grupo de 8, tá? A gente não tem grupos de 4, a gente não tem, se a gente olhar aqui, a gente não tem grupos de 4, certo? E o que nos resta agora, né, é marcar esse nosso mapa de Carnot com uma quantidade mínima possível, né, de pares, só, né? Então eu decidi, né, visto que a gente não aplicou nenhuma daquelas regrinhas do algoritmo, na verdade não se aplicou, né, nenhuma daquelas regrinhas do algoritmo para esse nosso mapa de Carnot, somente essa última regrinha aí, né, que é agrupar todo mundo aí em pares, tentando agrupar com o mínimo de pares possíveis, né? Então eu poderia ter obtido esse agrupamento aqui, tá certo? Que geraria essa minha expressão booleana simplificada. Aí de repente, né, uma outra pessoa poderia ter agrupado de maneira diferente, ó. Por exemplo, agrupou essa célula aqui com essa célula, tá? Essa com essa com essa e essa aqui com essa. Tá errado? Não, né? É só uma forma diferente de agrupamento. Visto que está seguindo o nosso algoritmo, não está errado, tá bom? É só uma outra forma, né, da gente representar aquela nossa informação, né, mostrada aqui no nosso mapa de Carnot, tá certo? Então, essas duas expressões aqui, elas vão representar, né, vamos dizer aqui, a mesma informação presente ali no mapa de Carnot. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Em uma próxima aula eu vou falar sobre alguns circuitos, né, que as entradas nem sempre geram saídas válidas, ou as saídas
geradas por algumas determinadas entradas, elas não importam, né? A gente chama esses circuitos de don't care, certo? Essas nossas saídas, né, que não são importantes, né? Às vezes elas nem acontecem na verdade, né? A gente chama de don't care, tá bom? E a gente vai resolver aí um probleminha com o mapa de Carnot utilizando, né, um circuito desse como exemplo, tá? Mas não nessa aula de hoje. Tranquilo? Valeu, pessoal, e até a próxima aula.